Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Stephen Lau, comentarismo, né? Sobre Emílio Viotti da Costa, sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos falar também sobre tortura, né? A Declaração dos Direitos Humanos, sobre Kant, a liberdade, o indivíduo e a república. Que mais? O segundo tratado sobre o governo, de John Locke. E é isso aí, vamos lá? Os comunitaristas enfatizam o bem comum, não os direitos e liberdades dos indivíduos. Afirmam que a promoção constante da escolha individual muitas vezes prejudica o interesse público, segundo Stephen Lau em 2008. Na posição defendida pelo comunitarismo herdeiro direto do aristotelismo, o papel do Estado, conforme Stephen Lau, consiste em promover o bem comum como critério primeiro das escolhas individuais e constantemente as liberdades individuais como... Não. Somente a 1 está correta, né? Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial, o exclusivismo comercial, que estabelecia que a colônia só poderia comercializar com a metrópole, só poderia comprar e vender da metrópole. Tinha que comprar, às vezes mais caros, produtos da metrópole, né, mais caros do que ele poderia conseguir em outro lugar. E também tinha que vender no preço estipulado pela metrópole, muitas vezes mais barato do que outros concorrentes poderiam querer pagar. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários, que ecoavam o iluminismo, foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França, segundo Emílio Viotti da Costa. Em conflitos regionais e na guerra entre as nações, tem sido observada a ocorrência de sequestros, execuções sumárias, torturas e outras violações de direitos. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que em seu 5º artigo afirma o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Né? O Bolsonaro e o bolsonarismo, né, uma ala conservadora do Brasil, precisa conhecer um pouco isso aqui. Né? Ninguém pode, né? Mesmo que alguém seja suspeito, jamais poderia ser submetido a isso, porque há também um princípio dos direitos humanos, um princípio até do direito legal, o princípio de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, a princípio, todos nós somos inocentes. E a tortura pode provar com que qualquer um seja culpado, porque o sujeito sob tortura, ele vai admitir coisas que até a mãe dele fez, né, ou não fez. Kant, mesmo que restrito à cidade de Königsberg, acompanhou os desdobramentos das revoluções americana e francesa e foi levado a refletir sobre as convulsões da história mundial. As incertezas da Europa plebeia, individualista e provinciana contrapôs algumas certezas da razão, capaz de restabelecer, ao menos no pensamento, a sociabilidade e a paz entre as nações com vista à constituição de uma federação de povos, uma sociedade cosmopolita. Ele vem inspirar aquilo que depois veio a ser a Liga das Nações, no primeiro momento, depois a ONU, mais tarde. Né? Isso está em Kant, a liberdade, o indivíduo e a república, no Andrade, né? Clássicos da política. Assim, essa lei da razão torna o servo propriedade do índio que o abateu. Permite-se que os bens pertençam àqueles que lhes dedicam o seu trabalho, mesmo que antes fossem direito comum de todos. E entre aqueles que se consideram a parte civilizada da humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para determinar a propriedade, essa lei original da natureza que determina o início da propriedade sobre aquilo que era antes comum continua em vigor. E em virtude dela, qualquer peixe que alguém pesque no oceano, esse grande bem comum ainda remanescente da humanidade, é transformado em propriedade daquele que para tal dedicou seus esforços. Está no 2º tratado sobre o governo de John Locke. Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a coser suas roupas de peles com espinhos ou arestas de pau, a se enfeitarem com plumas e conchas, a pintar o corpo de diversas cores, em uma palavra, enquanto se aplicaram exclusivamente a obras que um só podia fazer e às artes que não necessitavam do concurso de muitas mãos, viveram livres, sãos, sóbrios, saudáveis, bons e felizes,
tanto quanto podiam ser pela sua natureza, e continuaram a gozar entre si das doçuras de uma convivência independente. Mas desde o instante que um homem teve necessidade do socorro de outro, desde que perceberam que era útil a um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que foi preciso regar com o suor dos homens, e nos quais em breve se viram germinar a escravidão e a miséria, a crescer com as colheitas, segundo o discurso sobre a desigualdade entre os homens do Jean-Jacques Rousseau. Duas posições contraditórias em relação à questão da propriedade privada, né? Os trechos anteriores de John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, e de Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778, foram retirados de livros muito influentes no Ocidente. Então, são duas posições completamente diferentes sobre a questão da propriedade. Para uma, a propriedade é um princípio básico, né? No princípio, tudo era de todos, mas a partir do momento que alguém começou a conquistar algo através do suor do seu trabalho, aquilo passou a ser propriedade de outro, dele, né? E já para Rousseau, a partir do momento que isso começa a acontecer a desigualdade, a corrupção e todos os males sociais, né? Que agora são irreversíveis, né? Agora é necessário um novo contrato social fundado não mais na propriedade privada, mas agora o novo contrato social deve ser fundamentado na vontade geral, ou seja, nos interesses que nós temos em comum. Somente eles podem se tornar leis para Rousseau. É isso aí um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os 382 inscritos no nosso canal. Chegou a ser 383, né? Alguém acabou de deixar o canal aí, eu acho que por causa dos vídeos da mitologia africana, que eu andei postando hoje à tarde. Gostaria de agradecer também aqueles que hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, Bibs, e até a próxima.